A Gênese. Allan Kardec. Caracteres da revelação espírita. Continuação. Item 21. Moisés, como profeta, revelou aos homens o conhecimento de um Deus único, soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Ele promulgou a lei do Sinai e lançou os fundamentos da verdadeira fé. Como homem, foi o legislador do povo, pelo qual esta fé primitiva, purificando-se, deveria um dia espalhar-se por toda a terra. Item 22. O Cristo, tomando da antiga lei o que é eterno e divino, e rejeitando o que não era senão transitório, puramente disciplinar e de concepção humana, ajuntou a revelação da vida futura, da qual Moisés não havia falado, bem como das penas e recompensas que esperam o homem depois da morte. Abre parênteses, ver a Revista Espírita, 1861, páginas 90 e 280, fecha parênteses. Item 23. A parte mais importante da revelação do Cristo, no sentido de que ela é a fonte primitiva, a pedra angular de toda a sua doutrina, é o ponto de vista inteiramente novo pelo qual ele faz encarnar a divindade. Não é mais o Deus terrível, zeloso e vingativo de Moisés, o Deus cruel e impiedoso, que rega a terra com o sangue humano, que ordena o massacre e extermínio dos povos, sem exceção das mulheres, das crianças e dos velhos, que castiga aqueles que poupam as vítimas. Não é mais o Deus injusto que pune um povo inteiro pela falta de seu chefe, que se vinga do culpado na pessoa do inocente, que fere os filhos pela falta dos pais, mas sim um Deus clemente, soberanamente bom, cheio de mansidão e misericórdia, que perdoa ao pecador arrependido e dá a cada um segundo as suas obras. Não é mais o Deus de um único povo privilegiado, o Deus dos exércitos, presidindo aos combates para sustentar a sua própria causa contra os deuses dos outros povos, mas o Pai, comum do gênero humano, que estende a sua proteção sobre todos os seus filhos e os chama a si, e não mais o Deus que recompensa e pune só pelos bens da terra, que faz consistir a glória e a felicidade na escravidão dos povos rivais e na multiplicidade da progenitura, mas que diz aos homens, abre aspas, a vossa verdadeira pátria não é este mundo, ela está no reino celestial, lá onde os humildes de coração serão elevados e os orgulhosos serão humilhados. Fecha aspas. Não é mais o Deus que faz da vingança uma virtude e ordena e retribua olho por olho, dente por dente, mas sim o Deus de misericórdia que diz, abre aspas, perdoai as ofensas se quereis ser perdoados, retribuí o mal com o bem, não façais a outrem o que não quereis que vos façam. Fecha aspas. Não é mais o Deus mesquinho e meticuloso que impõe, sob as mais severas penas, a maneira pela qual quer ser adorado, que se ofende pela inobservância de uma fórmula, mas o Deus grande, que vê o pensamento e que não se honra com a forma, enfim,
não é mais o Deus que quer ser temido, mas o Deus que quer ser amado. Item 24. Sendo Deus o centro de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões está conforme a ideia que elas dão de Deus. As religiões que fazem de Deus um ser vingativo e cruel julgam honrá-lo com atos de crueldade, com as fogueiras e torturas. Aqueles que têm um Deus parcial e zeloso são intolerantes e mais ou menos meticulosas na forma, segundo creem, mais ou menos contaminadas das fraquezas e mesquinharias humanas. Item 25. Toda a doutrina do Cristo se funda no caráter que ele atribui à divindade, com um Deus imparcial, soberanamente justo, bom e misericordioso. Ele fez do amor de Deus e da caridade para com o próximo a condição expressa da salvação, dizendo, abre aspas, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. Nisto se resume toda a lei e os profetas. Não existe outra. Fecha aspas. Somente esta crença assentou o princípio da igualdade dos homens perante Deus e da fraternidade universal. Mas seria possível amar esse Deus de Moisés? Não. Não se poderia senão temê-lo. Esta revelação dos verdadeiros atributos da divindade, juntamente com a imortalidade da alma e da vida futura, modificava profundamente as relações mútuas entre os homens, impunha-lhes novas obrigações, fazia-os encarar a vida presente sob outro aspecto. Deveria, por isso mesmo, agir contra os costumes e as relações sociais. Incontestavelmente, por suas consequências, este é o ponto capital da revelação do Cristo, e da qual não foi suficientemente compreendida a importância, e constrange dizê-lo. É o ponto de que mais nos temos afastado, o ponto mais desconhecido da interpretação de seus ensinos. Item 26. Entretanto, o Cristo acrescenta, abre aspas, muitas das coisas que vos digo, vós não as podeis ainda compreender, e eu tenho muitas outras a vos dizer, que não compreenderíeis. Por isso é que vos falam em parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito da Verdade, que restabelecerá todas as coisas e vô-los explicará. Fecha aspas. Se o Cristo não disse tudo quanto poderia dizer, é que ele acreditava que deveria deixar certas verdades na sombra, até que os homens estivessem em estado de compreendê-las. Ele mesmo disse que o seu ensinamento era incompleto, pois anunciou a vinda daquele que deveria completá-lo. Previa, assim, que as suas palavras não seriam bem interpretadas, que o seu ensino seria desviado, numa palavra, que seria desfeito o que ele fizera, desde que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Ora, não se restabelece senão aquilo que foi desfeito. Item 27. Por que denomina ele Consolador ao novo Messias? Este nome significativo e sem ambiguidades é toda uma revelação. Assim, ele previa que os homens teriam necessidade de consolo, o que implica a insuficiência das consolações que encontrariam na crença que estavam formulando.
Jamais o Cristo poderia ser mais claro e mais explícito, como nestas últimas palavras, às quais poucos deram a atenção necessária, talvez porque evitaram mesmo esclarecê-las e aprofundar-lhes o sentido profético. Item 28. Se o Cristo não pôde desenvolver o seu ensino de maneira completa, é porque faltava aos homens o conhecimento que eles não poderiam adquirir, senão com o tempo, e sem o qual não o poderiam compreender. Há coisas que teriam parecido sem sentido, de acordo com os conhecimentos de então. Completar o seu ensinamento deve ser interpretado no sentido de explicar e de desenvolver, e não o de adicionar verdades novas, porque ali tudo se encontra em germe. Somente faltava a chave para abrir o sentido de suas palavras. Item 29. Mas quem ousará interpretar as Escrituras Sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias, senão os teólogos? Quem o ousa? Primeiramente a ciência, que a ninguém pede permissão para fazer conhecer as leis da natureza, e que salta por cima dos erros e dos preconceitos. Quem tem esse direito? Neste século de emancipação intelectual e de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todo o mundo, e as Escrituras não são a arca santa, na qual ninguém ousava encostar o dedo sem o risco de cair fulminado. Quanto às luzes especiais necessárias, sem contestar a dos teólogos, por mais esclarecidos que fossem os da Idade Média, e em particular os padres da Igreja, contudo, eles não o foram bastante para não condenarem como heresia o movimento da Terra e a crença nos antípodas. Mesmo sem ir muito longe, os teólogos atuais não lançaram seu anátema aos períodos de formação da Terra. Os homens não puderam explicar as Escrituras senão com o auxílio do que eles sabiam, das noções falsas ou incompletas que tinham sobre as leis da natureza, mais tarde reveladas pela ciência. Eis porque os próprios teólogos, de muito boa fé, se enganaram sobre o sentido de certas palavras e certos fatos do Evangelho, querendo a todo custo ali encontrar a confirmação de um pensamento preconcebido. Eles giravam sempre no mesmo círculo, sem abandonar seu ponto de vista, de tal maneira que não viram senão aquilo que queriam ver. Por muitos sábios que fossem os teólogos, não poderiam compreender as causas dependentes de leis que eles não conheciam. Mas quem será o juiz das interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Os homens cada vez mais esclarecidos, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar os sistemas utópicos e a realidade. Ora, a ciência faz conhecidas determinadas leis. O Espiritismo faz conhecer outras. Umas e outras são indispensáveis à compreensão dos textos sagrados de todas as religiões, desde Confúcio e o Buda até o cristianismo. Quanto à teologia, esta não poderá judiciosamente alegar contradições da ciência, de vez que ela também nem sempre está de acordo consigo mesma. Item 30.
O Espiritismo, partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, é uma consequência direta de sua doutrina. A ideia vaga da vida futura acrescenta a revelação da existência do mundo invisível que nos cerca e povoa o espaço, e, para tanto, define a crença, dá-lhe um corpo, uma consistência, uma realidade à ideia. Define os laços que unem a alma ao corpo e levanta o véu que ocultava os mistérios do nascimento e da morte. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem e para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Sabe que a alma progride sem cessar, através de uma série de existências sucessivas, até atingir o grau de perfeição que pode aproximá-la de Deus. Sabe que todas as almas, tendo o mesmo ponto de origem, são criadas iguais, com a mesma aptidão para progredir, em virtude do seu livre-arbítrio, que todas são da mesma essência e que não há entre elas senão a diferença quanto ao progresso realizado, que todas têm o mesmo destino e atingirão o mesmo alvo mais ou menos rapidamente, segundo seus trabalhos e sua boa vontade. Sabe que não há criaturas deserdadas, nem mais favorecidas umas que as outras, que Deus a nenhuma criou privilegiada e dispensada do trabalho imposto às outras para progredir. É que não há seres perpetuamente voltados para o mal e ao sofrimento, que os designados pelo nome de demônios são espíritos, ainda atrasados e imperfeitos, que praticam o mal no estado espiritual, como o praticavam na terra, como homens, mas que se adiantarão e se aperfeiçoarão, que os anjos ou espíritos puros não são seres à parte da criação, mas espíritos que atingiram o alvo depois de terem percorrido a estrada do progresso, que, por essa forma, não há criações múltiplas nem diferentes categorias entre os seres inteligentes, mas que toda a criação deriva da grande lei da unidade que rege o universo e que todos os seres gravitam para um fim comum, que é a perfeição, sem que uns sejam favorecidos à custa de outros, visto serem todos filhos de suas próprias obras.